Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar como que eu negociei após o payroll que aconteceu hoje na sexta-feira e peguei um take no SHA-USD de mais de 2.000 pontinhos. Vou te mostrar aqui agora todos os conceitos, o que eu esperei, as confirmações e o porquê que eu executei essa negociação na sexta-feira. Então, chega deixando aquele like se você não é inscrito, ó, se inscreve no canal também aí e vamos que bora aqui pro conteúdo. Vambora? Vou compartilhar minha tela aqui. E aí a gente vai discorrendo sobre todos os conceitos que foram cruciais aqui para eu negociar no SHA-USD hoje numa sexta-feira. O que a gente tem que levar em consideração inicialmente? Que a sexta-feira, ela não é um dia típico para estar negociando. Então, as negociações que acontecem numa sexta são negociações, vamos dizer assim, atípicas, né? Então, tendo esse conceito muito claro na cabeça, qual que é o primeiro fundamento que você tem que ter ao abrir as suas negociações numa sexta-feira? É você ter o controle sobre as suas negociações e sobre aquela movimentação no preço que ela tende a ser um pouco menos qualificada, vamos dizer assim, do que toda a semana de negociação. E isso acontece porque a gente já teve a movimentação do mercado financeiro, né? Já aconteceu as movimentações, as volatilidades, então o preço ele já se desenvolveu na semana. Então, tecnicamente, a movimentação na sexta ela fica um pouco mais prejudicada, às vezes é mais uma especulação ou outra ali que acontece. Para você se proteger desse tipo de cenário do mercado financeiro, você tem que entrar nas suas operações com o gerenciamento de risco mais reduzido. Por exemplo, se você abre as suas operações ali com 1,5%, 2% de exposição e você quiser abrir uma negociação numa sexta-feira, identificou uma oportunidade, e você principalmente está num histórico muito bom, o que você tem que fazer? Ao invés de você entrar com seu gerenciamento padrão ali, de 1,5%, 2,5%, você entra com essa exposição ali de 0,5%, 1% no máximo, né? Se em algumas situações que você até mesmo não estiver tão confiante assim, mas quer seguir a risca a estratégia que ela está te falando ali, você quer executar essa negociação, você tem que abrir essa negociação com um lote mais reduzido, com um gerenciamento de risco mais conservador ali, né? 0,25, 0,10, às vezes ali é o que vai te deixar confortável na hora de você estar negociando. Então, esse é o comportamento para abrir negociações numa sexta-feira. Então, é esse assim que você tem que se comportar diante de possíveis cenários de abertura de ordem aqui na sexta-feira. Aconteceu um padrão de reversão de movimentação do gráfico diário ali, né, da vela, da formação da vela do gráfico diário. Ele foi fundamental para eu poder executar essa negociação. O que a gente tinha? Eu tinha o preço, olha só, aí a gente identificou pontos de pivôs aqui, tá? Mas eu vou entrar no conceito só sobre essa ordem executada e só sobre a formação da vela. Por que eu executei essa negociação na formação da vela do gráfico diário aqui também? Quando o mercado abriu na sexta-feira, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Quando o mercado abriu lá na sexta-feira, a gente tinha o preço aqui, ó. Então ele abriu aqui. Então esse aqui é o separador de período. Deixa eu trazer minha câmera para cá para lado. Esse aqui é o separador de período que indica a abertura do mercado na sexta-feira. Estou utilizando o gráfico de 5 minutos, que é um gráfico de movimentos mais rápidos do mercado financeiro, então dá para eu executar negociações numa sexta aqui. Se o preço não tivesse chegado no take, não tivesse me dado o resultado ali no momento em que eu estava de frente para a minha operação, né? Claro que eu tive um pouco mais de paciência e tudo, para poder esperar esse take acontecer, mas se chegasse ali na sexta-feira, às 18 horas ali, às 18 horas não, mas às 17h30 ali, 17h40 no máximo, eu já encerraria essa minha negociação e aí iria me preparar para a abertura do mercado normalmente lá no domingo, como é feito toda semana, né? Então, esse era um comportamento. O que aconteceu? Aqui no SHA-USD, então a gente tem o preço abrindo aqui, ó. Quando o preço abre aqui, a gente tem a vela, isso aqui, ó. Aqui é a abertura do preço, essa aqui é a vela lá do gráfico diário, tá? A gente tem a formação da vela lá do gráfico diário, então ela tem aqui. Quando o preço ele se desenvolve para cima, então a gente vai ter a formação, o início de uma formação de um candle de alta, e foi exatamente esse movimento aqui, ó, isso aqui foi um candle de alta. Quando ele vai para cima, a gente vai ter essa formação lá no gráfico diário, inicialmente, né? E aí ele volta, ó, voltando para baixo da abertura e forma uma vela de baixo. Então, essa vela aqui, isso aqui é o gráfico diário, tá? Não vamos esquecer. Isso aqui é o D1. Lá no gráfico diário, a gente vai ter uma formação da vela, começa a se formar uma vela vermelha, uma vela de baixo até aqui. Quando o preço começa a retornar, olha só, começa a retornar, isso aqui virou sombra, tá? Isso aqui virou sombra, e isso aqui vai virar sombra também. Por quê? Porque o preço volta
para o preço de abertura aqui, onde ele abriu no gráfico diário. Então, novamente, a gente vai ter a vela se formando aqui, próximo à abertura. Quando isso acontece, eu levei em consideração um conceito muito legal, que é a tendência do gráfico mensal, semanal e diário. A gente está numa tendência de alta para o XAUSD muito, muito forte. Então, as operações de compra são operações que ficam melhores para estar executando do que a venda, por mais que a gente identifique cenários de venda aqui, então a gente consegue estar fazendo isso também. Mas as compras são negociações que são oportunidades assim fantásticas. Se o mercado começar a romper essas máximas aqui, ó, e principalmente romper essa oscilação aqui do canal, eu vou executar a minha compra. Por que eu vou executar a minha compra? Porque eu tenho uma formação de tendência de alta no gráfico semanal, diário e mensal. Principalmente eu tenho uma vela muito forte ali, né? Principalmente no gráfico mensal e no gráfico semanal. A gente vai já ver isso aqui. E eu tenho uma tendência de alta muito bem definida. Olha aqui no gráfico diário, olha aqui no gráfico semanal, como é que está essa vela. Então a gente tem uma tendência de alta muito forte aqui no gráfico semanal, a gente tem também uma tendência muito forte aqui no gráfico diário também, a gente tem uma tendência de alta muito forte. Então todos os indícios eles apontam para as negociações de compra. E olha aqui, ó. Então, olha o que eu estava explicando. Deixou a sombra e começou a formar a vela verde. Aqui no gráfico M15, aqui no gráfico M5, na verdade, foi onde eu executei. E aí, às 9h30 hoje, da sexta-feira, a gente teve o payroll, né, que tecnicamente é uma notícia que impacta muito o mercado financeiro. A gente tem altas volatilidades, altas especulações ali, que são super naturais, está acontecendo. Só que essa movimentação, só que essa notícia, né, causada pelo payroll, não especulou tanto assim. A gente costuma ver grandes volatilidades, grandes especulações acontecendo em uma única vela, só que não foi o caso. Então eu esperei dar pelo menos ali 15, 30 minutos e executei a negociação, que foi justamente nesse rompimento aqui. Eu executei a minha operação. Por que eu fiz isso? Porque eu já tinha passado a notícia, já tinha passado aquele cenário onde geralmente causa muita especulação, e aí eu vi que não tinha nenhuma movimentação especulativa acontecendo. Foi o momento de eu executar a minha negociação. E aliado a isso, eu utilizei essa linha aqui, que foi uma linha divisora de água também, para eu poder identificar que seria um cenário interessante, tendo em vista que o preço respeitou perfeitamente aqui em cima. Então, o que aconteceu? Eu peguei essa linha como referência, que é justamente a soma desses canais aqui, todos eles até encontrar essa região, e eu vi o preço respeitando perfeitamente aqui em cima no gráfico M5. Quando o preço rompeu essa região de resistência aqui, que era uma região de resistência oculta, calculada através dos pontos de Fibonacci de expansão, tá? Executei a minha operação. O cara que quer ser mais agressivo poderia executar a negociação aqui, mas isso aqui foi antes da notícia, então não valeria a pena eu executar a minha operação, porque a gente poderia ter uma especulação do preço muito para baixo, depois aí subia. São todos aqueles movimentos especulativos muito grandes. E aí sim, eu entrei nesse segundo rompimento aqui, ó. Quando rompeu aqui já foi quando a notícia aconteceu, quando a notícia passou ali, eu já percebi que não tinha nenhuma possível movimentação mais especulativa para acontecer. Eu falei, cara, vale a pena eu executar essa minha operação aqui. E aí o que eu fiz? Eu peguei a soma desses dois canais aqui, ó. Porque quando a gente vai executar a nossa operação, como eu já estou acostumado, né, eu não preciso estar fazendo isso, porque eu já sei basicamente de qual onde é que vai as coisas. Mas aqui a gente tem o nosso canal na retração e aqui a gente tem o COA. Então, quando o preço rompeu o COA, o meu stop ele foi posicionado aqui embaixo, ó, abaixo de 100% de retração de Fibonacci. Aliada, eu tenho uma confluência aqui, tá, com essa região de suporte muito forte, principalmente o preço respeitando aqui. Aliado com isso, me dá uma segurança a mais, né? A gente não tem como garantir, mas tem uma segurança a mais ali sobre a possível posicionamento do stop, o mercado dificilmente volta para estar buscando esse tipo de cenário. E aí eu vi e medi o nível 0 até o nível 423.6, que é a definição de take profit, tá? É aquele take mais ousado, aquele take ali mais arrojado. E eu peguei, por quê? Porque a gente tinha a formação da vela para baixa já aconteceu, ela já deixou um corpo da vela aqui, e vamos ter o início da formação da vela de alta, isso lá no gráfico diário. Então eu levei isso aqui em consideração para poder também posicionar o meu take profit nesse tipo de cenário. Peguei e fiz a projeção aqui, ó. Ah, Hugo, não chegou certinho, mas pô, chegou 99% próximo, né? Aqui. Eu sempre deixo um espaço, sempre vou deixar um espaço
nas minhas negociações, porque eu sempre vou considerar as regiões. E aí eu posiciono bem aqui em cima, que deu até uma lambidinha, no take, voltou, eu fiz um take ou stop nessa operação, tá? Ele deu uma lambidinha aqui, ó, voltou, a minha entrada foi aqui, voltou aqui, ó, plau, e depois aí e bateu no take. Claro que aqui eu tenho que aliar o meu controle emocional, tenho que aliar a confiança na estratégia, na execução do plano de negociação para poder ter esse tipo de resultado. Se eu fico com medo, se eu acho que o meu plano que eu tracei não é o plano ideal, eu nem preciso executar a minha negociação, porque isso vai aflorar a ansiedade, isso vai desenvolver sintomas que não são legais na minha operação e vai fazer com que eu me auto-sabote, né? Acabe zerando no dedo, acabe saindo da operação por medo. Isso é muito comum, isso acontece porque a gente não tem certeza de nada antes, né, de acontecer a operação. Não quer dizer que eu vou abrir uma ordem e eu vou ter um take, né? Mas a gente tem que confiar no nosso plano, seguir perfeitamente esse plano, e eu segui esse plano aqui perfeitamente, me dando a oportunidade de estar pegando aquele take, take de 2.200 pontos no Shao USD. Show, beleza? Então esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido aí o conceito, a importância de entender e de executar o plano de negociação de acordo com o que você trata, como que você confia no seu plano de negociação. Deixa o like se você não deixou o like. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.